Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia, mais 6 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, gente. Terça foi ontem. O cara fica gripado, perde a noção do tempo, né? Hoje é quarta-feira, dia 17 do mês de maio, quarta jurídica. E sempre às quartas-feiras nós temos a presença do advogado, o doutor Druziani, que antes de cumprimentá-lo, eu volto-me para ele que está na técnica, Reinaldo Rocha, que sabiamente, quando está presente, nos traz as informações sobre as comemorações do dia. Boa tarde, Rei. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que nos ouvem também pela internet, né? Tem uma expressão que a gente costuma usar para quando a pessoa tá meio biloló da cabeça, maluco, ou seja, você tá quarta-feira hoje, Paulinho. Quarta-feira, exatamente. Você está literalmente quarta-feira hoje, deve ser por isso. Paulinho, hoje é Dia Mundial das Telecomunicações, olha só que interessante. E hoje também é Dia Internacional de Combate à Homofobia, tá certo? História hoje vai contar isso para você daqui a pouquinho, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, que aliás depois o Dr. Druziani pode falar para nós se ele já cuidou de algum caso parecido, se tem bastante caso desse na justiça, tá certo? Perfeito. Lua cheia também hoje, pode virar lobisomem à vontade. Deste ano já se foram 137 dias, restam apenas 228. O microfone é seu, mas deixa aí depois que o Rodrigão vai usar, tá? Muito bem. Doutor Druziani, boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde, Reinaldo Rocha. Boa tarde todos os ouvintes do Abordagem Regional. Muito bem, a semana passada ficou algumas questões pendentes que não deu tempo de nós divulgarmos e nem perguntar aqui no programa. Na verdade, algumas pessoas, entre essas pessoas, a própria Billy Cortez fez essa pergunta. Abraço, Billy. Saudade, Billy. Onde está você? A Billy, nesse momento, ela está no Polo da Moda, aqui na rua Bento José de Carvalho, pouquinho para cima do Poço Vavê, onde é um braço ali da Secretaria da Assistência Social da cidade de Porto Ferreira, prestando ali os seus prestimosos serviços, juntamente com a Jussara e todas as meninas ali do Polo da Moda, as quais nós também cumprimentamos e mandamos um forte abraço. Um abraço, meninas. E entre as perguntas, várias pessoas inclusive me questionaram, pergunta para o doutor, a gente está vendo muito isso nas redes sociais, na internet, que é um assunto que a gente vai abordar também, sobre esta ferramenta para o judiciário e como esse importante instrumento de comunicação, já que estamos também no dia da telecomunicação, ajuda nos processos, que hoje tem muito processo virtual, processo presencial, enfim, nós vamos falar sobre isso. Doutor, amplamente questionado sobre uma cobrança indevida do ICMS, sobre a tarifa da energia elétrica. E a pergunta é se é verdade que está ocorrendo seria uma bitributação, 2 vezes sendo cobrado, se isso procede, essa informação, e se nós, cidadãos comuns, temos direito a algum tipo de restituição e a cessação da cobrança, se é que realmente está acontecendo indevidamente. Realmente, existe uma polêmica envolvendo a cobrança do ICMS, que é o imposto sobre mercadorias e serviços, neste caso serviços, por parte da prestadora de serviços de energia elétrica. Essas polêmicas iniciaram-se há algum tempo atrás e recentemente chegou então
ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que realmente é indevida essa cobrança. E a partir então dessa decisão desta Corte Suprema, que é o Superior Tribunal de Justiça, para essas questões, tem havido muita divulgação na mídia a respeito disso. É possível sim, então, se entrar com um pedido de restituição de todo o valor do imposto ICMS que foi cobrado na sua conta de energia elétrica. Se o senhor tiver aí, ou a senhora tiver aí em condições, dá uma chegadinha ali na sua gaveta, na sua pasta, que a senhora guarda aquela conta de energia, dá uma olhadinha na conta de energia. Lá, um dos itens é justamente o imposto. Imposto que é o ICMS. Não é pouco não, o imposto, salvo muito engano, da minha parte, 25%. E este imposto pode ser pedida a restituição dele relativa a até 5 anos atrás. Então, fazendo aí uma espécie de simulação, por exemplo, uma conta de energia que gira em torno aí de R$100, cento e poucos reais, nós teremos aí só de cobrança de ICMS praticamente R$26. R$26. No exemplo dessa conta que o doutor tem à mão aqui. Que é normalmente, não passa muito mais que isso das contas residenciais, né? Então, R$25 vezes 60, tudo isso corrigido com juro e correção monetária, é o valor que pode se pleitear de restituição em juízo, além, como muito bem disse o Paulo Carvalho, a cessação do pagamento desse imposto na conta de energia. Aí seria por volta de R$300 vezes 5, uns R$1.500, R$2.000, R$3.000 em relação às contas residenciais. Infelizmente, eu tenho visto algumas divulgações de algumas entidades que colocam em até 50 mil, 100 mil reais, e isso tem causado algum alvoroço na população, entendendo que qualquer um pode pleitear esse tipo de quantia. Não que não seja possível pleiteá-la, mas isso em se tratando de contas de energia de grandes valores, energias de empresas, indústrias que pagam esse 25% sobre contas aí de 5 mil reais, 10 mil reais, né? No caso dos consumidores residenciais, é o valor desse R$25 aproximadamente, vezes 60 meses, acrescidos aí de juros e correção monetária. Muito bem, e o cidadão que nesse momento está acompanhando a nossa transmissão aqui ao vivo pela rádio 105,9, também pela internet www.radiocomunidade105.com.br, que tem a pretensão de ter aí pelo menos a cessação desta cobrança, né, cessar essa cobrança, se é o termo correto. E ele tem que procurar aqui um advogado, ele precisa, porque não tem como, eu chego ali com a minha conta, chego lá bato na porta dele e falo, gente, quero que devolve. Não, é tudo através da justiça. E lembrando do seguinte, como a gente tem muita responsabilidade ao falar, que embora seja uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que é ilegal, ainda não é uma questão fixada, determinada e encerrada. Há ainda que, teoricamente, a possibilidade de o consumidor entrando com esse tipo de ação, o Supremo Tribunal Federal, de repente, numa decisão aí até política, entender de outra forma, aí não só não recebe a restituição, como ainda tem que pagar o advogado procurador federal nessas ações que forem dadas entrada. Bom, de qualquer forma, né, como nós sempre fazemos aqui, e essa responsabilidade na fala, como o advogado
hoje, o senhor aconselharia as pessoas a procurarem um advogado para pelo menos fazer uma consulta, verificar o valor, porque de repente o valor e o tempo dispensado, porque tem algum tipo de cobrança, por exemplo, alguma tarifa oficial, porque alguns processos, olha, vai oficiar, precisa ter algumas custas para dar início. Existe algum tipo de custas nesse procedimento ou não, doutor? Depende o tipo de jurisdição que vai ser invocada. Se se fizer pelo juizado especial civil, não existem custas inicialmente. Se for pela justiça comum, pleiteando uma assistência judiciária, também não terá custas. Agora, se não, aí teria sim que pagar as despesas. Normalmente isso se faz através dos juizados onde não se paga despesas. Então, inicialmente não teria despesa nenhuma. O importante é ficar esse alerta, que não é um cheque em branco, é só entrar, já recebe dinheiro, não. É uma ação judicial que depende de decisões judiciais, mas é aconselhável sim que as pessoas procurem um advogado da sua confiança para se orientarem melhor. Não faça esse tipo de orientação através de redes sociais, onde, repito, existem muitas entidades passando informação de certa forma enganosa. Nesse caso específico, existe a possibilidade, como nós já vimos em algumas outras ações, inclusive, depois a gente pode até fazer um adentro, né, de algumas entidades como essa que o senhor falou, porque às vezes algumas representatividades de classes querem entrar com algumas ações coletivas, até para beneficiar os seus associados. Existe essa possibilidade de alguma ação coletiva para dirimir os custos com os trabalhos dos honorários? Eu entendo que não. Nesse caso, não é possível ação coletiva porque não é direito coletivo, é direito individual, né? O que pode haver e que as pessoas muitas vezes confundem grupos de pretendentes entrarem em conjunto na justiça, né? Mas isso não se chama ação coletiva e também não tem o patrocínio específico de uma entidade. Qual que é a grande diferença? Nos direitos coletivos, a própria entidade pode entrar com ação para reivindicar os direitos dos seus associados ou daquela categoria. Esta sim é uma ação coletiva. Agora, esta mesma entidade pode entrar com várias ações individuais em grupo. E muitas vezes então isso é confundido com ação coletiva. Muito bem. Está aí conversando sobre ICMS, então o que nós orientamos a você, amigo ouvinte, é procure um advogado da sua confiança para ele expor e fazer os cálculos. De repente é viável, de repente não é viável, né? Eu estava vendo aqui, inclusive, com esse exemplo de conta, obviamente que é importante você, pelo menos, fazer uma consulta prévia e, como o doutor disse, não vá nessa onda de redes sociais, porque é muito comum, doutor, exatamente o que o senhor falou, eu tenho direito, são 5 anos, eu vou receber 10, 20, 30 mil, e acaba criando uma expectativa no consumidor, achando que ele vai lavar a alma, né? E muitas vezes, neste caso, como sói acontecer, Reinaldo Rocha, as pessoas incentivadas por essas informações, ela acaba até investindo dinheiro neste tipo de pleito. Então, incentivadas a entender que tem uma restituição lá de 10 mil reais, ela investe aí 200, 300 reais. E, na verdade, muitas vezes é só o que esses que estão fazendo essa publicidade têm interesse, só desse dinheiro inicial. E depois, ao longo do tempo, eles vão dizendo que acabou passando o tempo, isso e aquilo, vários argumentos são colocados e depois a pessoa acaba, aí sim, entendendo que a realidade não era bem aquela. Só para dar uma ideia, então, veja bem, R$25, 1% de juro ao mês daria 60%, né? Então daria aí, dobraria, daria R$50, R$60, uma parcela de 5 anos atrás, né? R$60 aí
com mais uma correção, daria R$100. R$100 vezes 60 daria no máximo de 3 a 5 mil reais, né? puxando muito este cálculo. Então, por favor, não caiam em informações que sejam muito diferentes disso. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Druziani, toda a quarta-feira, a participação do advogado na quarta jurídica que temos aqui através da 105,9. Lembrando que hoje, às 20 horas, temos o Relicário Sertanejo, só música tradicional, caipira, e amanhã começa o 11º Festival Zé Carreiro, que esse ano traz uma novidade, Reinaldo, abrindo a praça de alimentação para todas as ONGs, entidades. É logicamente que algumas declinaram, né? A exemplo, doutor, da Semana Nenete, eles estão tentando fazer do Festival Zé Carreiro uma festa próxima à Semana Nenete e a praça de alimentação, inclusive para as paróquias e entidades que cuidam de animais. Bacana, né? Essa iniciativa da administração. Eu tenho certeza que o ouvinte sabe a que você se refere, mas apenas para pontuar, a Semana Nenete é uma semana que acontece em Pirassununga e direcionada a homenagear o Nenete, que foi um ícone aí da música sertaneja e já tem uma repercussão nacional. Segundo aí algumas fontes, é uma das, se não a maior festa caipira do interior do estado de São Paulo, aqui que acontece no mês de julho na cidade de Pirassununga. Doutor, ontem, no programa do Danilo Gentili, lá o De Noite, é De Noite, né, o nome do programa? De Noite, isso. Teve um cidadão, agora não me recordo o nome, que eu não acompanhei o programa, mas eu estava vindo para a emissora e fui indagado por 2 pessoas. Hoje é o dia que o doutor vai lá, né? Hoje é o dia que o doutor vai lá. Mas você não ouviu na televisão? Ouvi, mas eu quero ouvir o doutor Druziani falar. Que o doutor Druziani, se ele falar, é verdade. Quem que falou isso? 2 pessoas, moradoras aqui da rua João Mutinelli. Muito obrigado pela deferência. Porque isso nos faz muito mais responsáveis neste microfone. Aliás, como já dizia Antoine de Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Reinaldo Rocha. Não é do meu tempo, eu não lembro. É o francês Antoine Exupéry. O autor do livro Pequeno Príncipe. Eu conheci ele como Toninho Exupéry. Toninho Santo. Bom, então vamos à pergunta, doutor, que foi falado e o entrevistado do Danilo Gentili sobre um documentário sobre armamento. Só que contrário, né, porque foi sempre feito campanhas para o desarmamento, e nesse documentário está se mostrando a importância do cidadão ter arma. E segundo o que foi colocado lá na reportagem, a pessoa me passou, é que no ano de 2005 foi feito um referendo, onde 63% da população apoiavam a ideia da comercialização de armas, embora em pesquisas e institutos haviam dito que 85% da população optariam pelo desarmamento. Já no referendo, como o próprio nome diz, referendou contrário, 63% da população querem o armamento, ou seja, deu uma ampla maioria. Mesmo assim, o governo manteve o desarmamento. Aí a pergunta é justamente sobre essa. Primeiro, o que de fato vem a ser referendo? Depois gostaria também de perguntar o que é plebiscito. E se o governo consulta a população opta por uma situação e ele faz exatamente contrário àquilo que a população quis, ela queria ouvir a opinião do doutor sobre esse fato. Meu Deus do céu. Não, são vários fatos. Referendo, plebiscito, armamento, desarmamento. E a pergunta principal você não perguntou. É bom ou é ruim? É bom ou ruim? Essa ficou sem perguntar, então não vamos respondê-la. Tudo bem, eu pergunto depois. Houve um imbróglio muito grande em relação a essa questão aí da consulta popular a respeito do desarmamento, né? E acabou que
nós estamos hoje nesse impasse. Nós temos a possibilidade aí de devolução de armas com a restituição aí de uma merreca, né? E temos também os crimes praticados por quem tem arma, quem porta arma ou artefatos bélicos, e que inclusive são crimes hediondos, ou seja, não são passíveis de que a pessoa responda em liberdade, embora tenha algumas jurisprudências nos tribunais superiores entendendo que sim, que é possível, mas aí já é a sutileza jurídica. A questão que se coloca é que existe uma lei rígida a respeito de posse de arma, uso de arma, posse de material bélico e também de seus artefatos, né? Na verdade, nós temos que pensar com muito cuidado a respeito dessa história de consulta popular. Existem alguns casos, eu já falei nesse microfone aqui algumas vezes, que não sei por que cargas d'água acaba que é vendida uma ideia para a população e ela acaba votando de acordo com aquela ideia que é vendida e não propriamente com aquilo que ela está realmente decidindo. Um último grande exemplo disso aconteceu numa das democracias mais antigas e tradicionais da modernidade, que foi na Inglaterra, com o BRICS. Depois descobriram que aquilo que estava sendo vendido enquanto propaganda era bem diferente do que eles queriam votar. E veja, na Inglaterra, não estou falando em países como o Brasil, onde a gente não tem muita cultura em se informar sobre aquilo que está acontecendo e acaba sendo emprenhado pelo ouvido e aí acaba falando até algumas besteiras. Então, em relação ao desarmamento, eu vejo com muita cautela essas consultas populares, né? Eu vejo com muita cautela, por quê? Porque se vendeu muito a ideia de que, quem não quer que o cidadão tenha arma é porque gosta de bandido. Coisas deste tipo e que são absolutamente deploráveis, porque não se trata disso. Ou ideias do tipo, olha, aquele que não quer que a guarda municipal tenha arma e corra atrás de bandido é porque gosta de bandido. E não é bem isso. É porque cada um na sua competência. Olha, aquele que não quer que o cidadão tenha arma para sair atrás e não deixar que o bandido entre na sua casa e estupre a sua família é porque gosta do estuprador. Então isso me deixa um pouco até irritado, porque não tem nada que ver com a questão realmente ligada à necessidade ou não necessidade e até que ponto uma arma realmente protege ou vulnerabiliza, deixando o cidadão em vulnerabilidade. Existem estudos científicos, e aí eu estou falando de estudos científicos, que uma arma, e isto é até um raciocínio mediano, é um instrumento que não é qualquer um que em pegando vai saber usar. E vai saber usar com efetividade, com qualidade e adequadamente como se deve. Eu sou um que se eu pegar uma arma para atirar, eu vou atirar até contra mim mesmo, porque eu não sei usar. Então, primeiro isso, né? Agora, o cidadão pode se qualificar para usar uma arma? Pode. Aí a gente já não começa a falar do cidadão comum. Porque, veja, o cidadão comum, 90% dele, primeiro não tem dinheiro para comprar uma arma que a mais simples já começa com R$2.000. Então já não estamos falando do cidadão comum. Prestem muito bem atenção, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, que eu estou falando. R$2.000 hoje é dinheiro. Praticamente 2 salários mínimos. É dinheiro. Então nós já não estamos falando da grande massa da população que é a mais atingida pela insegurança pública. Primeiro isso. Segundo, além de comprar arma, tem que fazer umas aulas de tiro. Em stand, enfim, não sei. Mas, Pirassununga, não sei se tem stand de tiro que dê aula como
atirar. E além do preço da arma, tem toda a documentação, né, doutor? Não, o segundo ponto, tem que se qualificar, tem que fazer aula. Eu não sei se Porto Ferreira tem. Tem. Um que dê aula de tiro. Enfim, sim. Tem que pagar para isso. E é caro também. Tem que pagar para isso. Na verdade, é um stand de tiro, é um clube onde tem associados e se paga uma mensalidade. Não é um lugar aberto que qualquer cidadão vai lá, eu quero pagar uma taxa e fazer. Não é assim que funciona. Veja, minha amiga, meu amigo. Então perceba. Quando falam para a senhora, não quer deixar arma com o cidadão porque gosta de bandido, que cidadão estão se referindo? Esse que tem dinheiro, mais de R$2.000 para investir num equipamento desse que não vai usar. Esse que tem o dinheiro para contratar um estande de tiro para fazer essas aulas. Esse que depois de comprar a arma, investir nesta arma e investir neste curso, ainda vai ter que investir numa documentação para regularizar esta arma. É deste cidadão que nós estamos falando? Se o senhor respondeu que sim, esse não precisa de arma. O senhor teria o valor dessa documentação, doutor? O senhor tem não, ideia? Mas não fica barato também, porque é Polícia Federal. Exato. A Polícia Federal mais próxima aqui fica... em Araraquara. Já tem o custo de viagem. Pronto, então... já estava dificultando, né? Minha querida, meu querido, você está me entendendo? E ainda... Então quando esses aí que falam, é porque estão a favor do bandido e não quer que o cidadão se proteja, que cidadão? Que cidadão vai se proteger? O que não tem dinheiro para comprar arma, o que não tem dinheiro para fazer o curso, o que não tem dinheiro para documentação, esse vai se proteger? Não, este não. Este é 90% da população. Então primeiro isso. Segundo, ainda que tenha arma, ainda que tenha o curso, ainda que tenha documentação, como ele não exercita, não pratica, ele vai estar em menor condição de usar essa arma do que o bandido que usa a arma todo dia. Tá me entendendo? Ainda que faça o curso, tudo, ele não é o dia a dia dele. Assim como não é o dia a dia meu, uma rádio, como é o Paulo Carvalho. Então ele tira isso de letra em relação à rádio. O senhor que está me ouvindo, não. Se começar agora aqui nos ajudar como voluntário, que nós precisamos, vai ter que passar por um processo, aprender. Então, esta diferença entre o senhor que nunca fez rádio e o Paulo Carvalho é a mesma diferença entre um bandido que usa arma todo dia e um que tem uma arma lá para usar de vez em quando. Esse é o quarto complicador. E o quinto complicador? O bandido, ele sempre, quando ele sai, ele já está preparado e planejado naquilo que vai fazer. O cidadão é pego de surpresa. Esse é o quinto inconveniente. O senhor que é pego de surpresa, mesmo tendo uma arma, mesmo tendo um curso, mesmo tendo a documentação, o bandido já está com a arma na mão. Até que o senhor pegue a arma, é o quinto complicador. Tá? Então vamos desmistificar isso aí. E o sexto complicador? O senhor é um homem de bem. Este é o pior e o mais interessante complicador que eu gostaria que o senhor e a senhora discutissem com seus filhos, com seu vizinho ou com aquele que quer vender uma ideia errada para o senhor e para a senhora. O sexto complicador. O bandido, não estou defendendo ele não. Estou colocando a realidade. Quando ele sai pro tudo ou nada. Ele sai para morrer ou para viver. Ele está pouco ligando para a vida dele. A vida dele já é uma merda. Desculpa a expressão. A vida dele tanto faz. Já não é o caso do cidadão comum. Ele para atirar no senhor, na senhora, no seu filho, na sua filha, no bebê, no cachorro, no papagaio, não tem problema nenhum. O seu marido já não. O seu marido vai pensar uma vez antes de... Pera lá, será que tem gente passando? Tem um menino ali do lado? Opa, o meu filho está meio ali na linha de tiro. O bandido não. Sexto complicador. Então, muito cuidado quando vendem essa ideia para o senhor. E por último, para não cansá-lo, o senhor paga o seu imposto para ter a sua segurança. O senhor paga o seu imposto justamente para ter viaturas com guarnição de policiais, fardados, armados, qualificados, treinados, preparados para enfrentar a criminalidade. São profissionais capacitados, preparados, treinados, adestrados
para combater a criminalidade. Não é o senhor, não é a sua esposa, não é o seu filho. E o senhor paga por isso. Agora, além de pagar por isso, o senhor vai ter que gastar com arma, gastar com curso, gastar com documentação, manter uma arma que muitas vezes até pode ser pega até para o seu filho e acontece uma besteira, como nós temos visto muita desgraça por aí. Sendo que o senhor tem direito à segurança pública. Tá? Agora, um outro detalhe muito importante, que o senhor não sabe, e talvez não passem isso para o senhor. A proibição de andar armado é para todos, para o cidadão e para o bandido. Então, aqueles que falam para o senhor, mas o bandido tem permissão de andar armado? Não tem. Cuidado. O menor pode matar. O pai de família não pode matar o menor. Não, nenhum pode matar e nem o outro pode matar. Cuidado. Passam ideias erradas para o senhor e para a senhora. O menor pode matar. Por que o meu marido não pode matar? Não, o menor não pode matar. Por que ele mata? Ele mata porque ele é um bandido. O seu marido não é bandido. Essa é a grande diferença. Ou o senhor vai querer se igualar ao bandido? Bandido por bandido, truco. Então, pera lá um pouquinho. Primeiro isso. Tá? Então, o senhor paga pela segurança pública. Então, faça isso. Em vez de gastar com tudo isso, pense como cidadão para exigir que a segurança pública esteja funcionando. Enquanto cidadão, exija que o sistema de saúde esteja funcionando. Não só tem que pagar do seu bolso médico, plano de saúde, que muitas vezes o senhor não tem condição. 90% da população não tem condição. Se o senhor tem condição de pagar plano de saúde, graças a Deus. Parabenizo o senhor. Mas o senhor é o 10% da população. Nós estamos falando de 90% da população que não pode pagar plano de saúde. Então tem que exigir do governo. 90% da população não pode pagar escola particular. O governo tem que dar. Nós temos que insistir e exigir que o governo dê educação de boa qualidade. E não ficar invertendo a situação. Não, o senhor é que tem que comprar arma. Não, o senhor é que tem que pagar plano de saúde. Não, o senhor é que tem que pagar escola particular. Aí eu te pergunto, por que pagar imposto então? Tá? Então, muito cuidado com essas colocações que se faz. E para encerrar, eu já havia dito para encerrar, mas tinha outras coisas importantes para dizer. Atualmente, se a polícia, em fazendo uma blitz, eu gostaria de elogiar a polícia de Porto Ferreira, e eu vou dar um exemplo que eu vi semana passada em Águas Claras. Tá? Se ela fizer uma blitz, se ela tiver uma suspeita, e então enquadrar alguns elementos, e encontrá-los no veículo ou com eles alguma arma, pode prendê-los em flagrante. Se o bandido está com uma arma, é porque ele já está saindo para praticar um crime. A polícia tem condição de evitar esse crime. Ele prende o bandido antes dele cometer o crime. No passado, sem essa lei, não podia. Porque a pessoa está só com uma arma, não está fazendo nada, só está com uma arma. Este é um dos grandes instrumentos que o sistema de segurança pública hoje tem para evitar que os crimes aconteçam. E quantas vezes o senhor tem visto realmente bandidos sendo presos apenas porque estão com armamento ali na mão? A polícia está evitando que o crime aconteça. Então é possível através dessa lei que antes não era possível. Tá? Parabéns à polícia de Porto Ferreira através do seu policiamento motociclista. De moto. De moto. Eu estava pegando água ali no poço artesiano do Águas Claras. Sim. E ali nas imediações existe uma biqueira. Sim. E não percebemos, eu e minha esposa não percebemos, mas quando percebemos, dois policiais altamente competentíssimos, Osni, você está nos ouvindo, procure saber quem são esses policiais aí que fizeram essa abordagem lá no Águas Claras e transmita-lhe a eles que o Dr. Druziani presenciou o alto grau de profissionalismo deles. A hora que eu percebi, eles já estavam enquadrando os dois elementos, já eram flagrantes nos dois elementos, não houve tempo deles reagirem, deles fazerem nada. Esses policiais chegaram com uma sutileza, vindo do céu, não sei de onde, mas fizeram um trabalho
fantástico, maravilhoso, um trabalho policial, um trabalho profissional, que não é aquele trabalho de longe já ficar atirando bala em todo mundo. Isso aí não é trabalho policial, isso aí pode ser outra coisa. Agora, parabéns a esses policiais que fizeram esta abordagem, coisa de semana ou 15 dias atrás, ali no Águas Claras, com esse grau de profissionalismo maravilhoso. A população não precisou ficar ouvindo tiro, gritaria, nem nada. Fizeram o serviço deles, enquadraram os elementos, prenderam, fragranciaram, levaram, resolveram, tiraram da sociedade aqueles elementos que estavam ali causando aquela perturbação ao ambiente social. Parabéns a eles. Só tenho que fazer um adendo nessa operação da Polícia Militar, que houve um prejuízo para os miliantes em cerca de R$10 mil. Olha, então eu não sabia dessa informação. Falando agora de arma, eu lembrei do episódio que a semana passada eu havia esquecido, eu ia até parabenizá-los por isso. Parabéns, Osni, repito, se souber quem é esses policiais aí, transmita-lhe a eles essa parabenização que eu fiz aqui, um trabalho assim, exemplar. Muito bem, faltando 6 minutos agora para 1 da tarde. Já? Não vai dar tempo de muita coisa. Eu só queria fazer uma observação aos nossos ouvintes. Pena que na hora do intervalo nós cortamos, né, os microfones, mesmo porque é feita uma veiculação da previsão do tempo, a história hoje. Mas se pudéssemos, e eu vou propor isso aos nobres colegas aqui da mesa, tanto ao Dr. Druziano como ao Reinaldo, e propor a outros especialistas, que nós façamos um programa, Reinaldo, a exemplo do que aconteceu no intervalo, manter o microfone aberto e esse diálogo, esse embate que houve em posicionamento, obviamente... Nós teríamos que colocar aqui na nossa mesa ou no nosso software aqui que gera a programação, o famoso pip. Não saiu o palavrão, mas eu acho que a gente teria que ter algumas regras, né? De um respeitar o espaço do outro, mas foi muito bacana. Tá ouvindo, Reinaldo Rocha? Sim, sem dúvida. Foi muito bacana sem dúvida. Esse debate que aconteceu, porque houve contrariedade nas opiniões. Isso eu acho que é muito bacana. Talvez seja essa falta, essa ausência de debate nos meios de comunicação que dificulte o cidadão que talvez não tenha o espaço de um microfone, um espaço para falar, de ter a sua opinião formada. Porque quando você ouve apenas aquilo que querem que nós acreditemos como verdadeiro... Isso não é jornalismo, isso é publicidade. Exatamente, eles dão publicidade. Olha, é verdade, o cara falou sobre isso. Né? Eu até estava comentando que eu ouvi um trecho do programa ontem e até fiquei um tempo, o Reinaldo sabe disso, eu cheguei bem quase perto do horário também, porque eu estava debatendo com o nosso ouvinte na rua. Eu ouvi, eu sou favorável, eu sou contrário, porque quem estava, e até o apresentador, o Danilo, ele falou, olha, eu vou, não deveria, mas vou me expor e emitir a opinião dele. Obviamente que a opinião do Danilo Gentili numa rede nacional de televisão vai influir na decisão de muitas pessoas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E não tinha, porque ali os dois estavam com a mesma opinião. Então, se houvesse uma opinião contrária, talvez, né, orientasse melhor a população. Mas a gente vai ter uma oportunidade para isso. Eu quero que o senhor responda rapidamente, doutor. Eu sei que o tempo é curto, porque a gente vai falar sobre homofobia também. Plebiscito e referendo, para que tem, para que serve? Já que o referendo, como eu disse no caso do desarmamento, teve e não foi referendado aquilo que a população optou. A diferença fundamental é que o plebiscito, ele é uma consulta popular que acontece antes de acontecer o ato administrativo ou legislativo. Consulta-se a população sobre um assunto que vai ser decidido. O referendo é quando se consulta a população sobre um assunto que já foi decidido e a população então concorda ou não concorda com aquilo que foi decidido. Ela referenda ou não referenda. Esses dois instrumentos de consulta popular são importantíssimos, desde que, repito, aí eu faço alerta,
realmente dê condição de a população saber exatamente aquilo que está votando, e não da forma como eu sempre tenho visto prevalecer algumas argumentações que não têm muitas vezes ligação com o que a população está decidindo. Bom, são argumentos meramente emocionais. Na teoria, né, o referendo, no caso, olha, tem uma matéria pronta, e vai lá e o povo vai referendar ou não. Ó, eu concordo que seja assim, eu não concordo. Não, já decidida. Decidida. Já decidida. E se já está decidido, então para que ter o referendo? A população vai referendar ou não. Existem alguns atos administrativos e legislativos que podem ser tomados, mas se não referendados, são anulados. É possível fazer desta forma. E outros referendados, quando não são referendados, eles podem ser invalidados ou não. Alguns dependem do referendo. No caso do desarmamento, não dependia do referendo. Foi uma questão consultiva. Foi só uma consulta, sem nenhuma deliberação. Bom, infelizmente estamos em cima do horário, mas uma questão que o Reinaldo inclusive perguntou, antes até da própria veiculação da história hoje, que é sobre homofobia. Se existe muito, se os tribunais, e se por acaso o senhor, como profissional, advogado, já se deparou na defesa de algum caso homofóbico. Aí também é outra situação que não se informa a população, apenas colocam argumentos emocionais. Tem que tomar muito cuidado em relação à lei da homofobia, à lei Maria da Penha, à lei do preconceito racial. Tem que se tomar muito cuidado com isso, tá? Existem muitos casos onde a pessoa já grita: ah, tá um preconceito aqui comigo, só porque ficou ouvindo na televisão ou rádios que desinformam, que é só gritar: ó, fui aqui discriminado, e já passa a ser crime. Não é bem assim, e aí nós teremos que ter mais tempos para resolver isso. A homofobia também. Existem crimes em relação à condição sexual da pessoa e que não pode ser discriminada? Existe sim, mas não é só o fato de ter uma opção diferenciada que isso possa gerar alguma conduta de alguém que seja crime. Não necessariamente assim. Alguém que tem uma conduta diferenciada sexualmente, se não pagar uma dívida, ele vai ser mal pagador, independentemente da condição sexual dele. Entendeu a diferença? Entendi. E no caso, como profissional, o senhor já se deparou em defesa de um caso de homofóbico ou não? Muitos casos, sim. Existem sim, infelizmente existe sim. Nós temos um preconceito cultural muito grande contra pretos, contra negros, contra hispânicos, contra gays, contra lésbicas, contra pobre, contra policial, contra todos os P's que a senhora está imaginando que eu possa dizer e não vou falar, em respeito à senhora e ao senhor, mas nós temos sim muito preconceito em relação à roupa que a pessoa está usando, a forma como a pessoa está falando. Então nós temos que nos policiar no nosso dia a dia. Se nós temos o preconceito, não é que ele veio de algum lugar extraterrestre, não. Somos nós mesmos que trazemos do nosso DNA isso. 1h01, lembrando que amanhã, no nosso espaço Saber com o Professor Beck, teremos aí a escritora, que vai lançar um livro agora no mês de junho, a Irma Estocco Ferraz, Minhas Digitais, é o nome do livro. Amanhã nós vamos estar falando com a autora do livro. E também aproveito que falei do Beck, hoje é aniversário do Beck, né? Vamos registrar os nossos cumprimentos ao Beck e também ao João Vicente, que na próxima sexta-feira tem o Coaching em Ação. Hoje é aniversário do João. Os dois nasceram no mesmo dia, tem a mesma idade? Dia. Não, porque um tem 58, o outro 45. Ah, tá. Então são dias iguais, mas não são irmãos gêmeos. Nem de pais. Dias iguais é nome de música, acho que do Jota Quest, se não me engano, É uma boa pedida aí. Olha aí. Doutor, obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta com mais uma Quarta Jurídica. Um grande abraço e até a semana que vem. É isso aí. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Muito bem. Para o doutor fica apenas uma mensagem aqui, doutor. Apesar do arranca-rabo aqui no nosso intervalo, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las.